Olá, tudo bem com você? Bom, nos últimos vídeos eu venho compartilhando com vocês um pouquinho sobre a minha rotina, os meus hábitos diários. E para seguir nessa linha de raciocínio, eu resolvi falar com vocês de mais um deles. Um hábito e uma rotina, o uso do própolis. Você faz uso? Você tem ele como um aliado no cuidado à sua saúde, à sua imunidade, à sua qualidade de vida? Vamos falar no vídeo de hoje como que a gente pode utilizar esse aliado. O própolis, ele tem sido usado aí por muitos e muitos séculos por diferentes povos, antigos, devido às suas múltiplas propriedades medicinais. E a ciência, ela vem estudando e desvendando cada vez mais o enorme potencial do própolis na saúde humana, bem como no tratamento aí de diversas patologias. Mas o que é o própolis? O própolis, ele é uma substância resinosa que as abelhas recolhem de troncos, de brotos, de árvores e também de algumas plantas. Essas abelhas, elas usam essa mistura da resina natural com as enzimas da sua saliva para dar uma estrutura. E aí elas fecham as aberturas e as rachaduras da colmeia, mas elas também usam como um agente desinfetante daquela colmeia, Mas quais são as ações e os benefícios para a gente? Segue comigo? Existem muitos estudos sobre o própolis, devido a um grande número de ingredientes, de substâncias ativas presentes, como os flavonoides, ácidos fenólicos, os terpenos, os óleos essenciais, a tintura, que é esse extrato alcoólico do própolis, é bastante utilizada pelo seu efeito terapêutico, principalmente pela ação estimulante sobre o sistema imunológico, que é responsável aí pela defesa do nosso organismo. Essas propriedades ainda incluem ações que são antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórios e também anticancerígenas. Dentre todas essas ações e benefícios, eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, o reforço da imunidade, Um estudo publicado em 2010 na Phytotherapy Research evidenciou que o própolis ele contém uma proteínas, na verdade, e compostos com essa capacidade de alterar e regular o sistema imunológico, além dos outros benefícios aí antibacterianos e antivirais. O própolis, ele vai ativando os passos iniciais da resposta imune, estimulando os receptores específicos e também a produção de citocinas, que vão modular aí todos os mecanismos de defesa. Então, são substâncias que promovem uma maior ativação das células de defesa, favorecendo aí o reconhecimento e a destruição de todos aqueles micróbios que tentam invadir o nosso corpo. E o segundo destaque ao potente anti-inflamatório e antioxidante. Tem um outro estudo aí em 2018, publicado no European Journal Pharmacology, que mostrou que o própolis verde brasileiro, ele contém um componente que a gente chama aí de artepilina C, que tem uma propriedade anti-inflamatória notável
e que ajuda, além de tudo, curar feridas, né? Então a gente pode ingerir, mas também pode aplicar na pele e na ferida, que a gente vai tendo como uma atuação no processo inflamatório da pele. Tá? Pesquisas aí têm mostrado que o própolis ele é muito eficaz também em queimaduras, né, de primeiro, de segundo grau. Então a gente tem usado ele de diferentes formas. Existem dois tipos de extrato, que é o alcoólico e o aquoso. Isso a gente encontra, né, disponível. O alcoólico, ele tem boa parte dessas substâncias, né, que são os fitoquímicos, que estão ali presentes, eles são lipossolúveis e eles são extraídos à base do álcool, né, por isso que é o alcoólico. E ele tem um gostinho ali mais forte, mais adstringente e também mais amargo, né? Isso se deve a essa grande quantidade de concentração de fitoquímicos nessa solução. E a gente tem o própolis aquoso, que ele também tem esses ativos solúveis, mas que são em água, então eles são menos concentrados, mas nada que difere aí na capacidade ou na qualidade do própolis, né? Eu normalmente utilizo o alcoólico, mas a gente tem que ter atenção para as pessoas que têm uma certa sensibilidade, pode usar o aquoso, assim como crianças e gestantes também, né? Ainda existem as variações de própolis de acordo com a matéria-prima que é usada pelas abelhas na produção dessa resina, né? A composição vai variar de acordo com a área geográfica, né? E também com os diferentes tipos de plantas, né, da quais são recolhidas essas resinas, o que vai determinar a cor da resina, a propriedade e, consequentemente, a cor do extrato, né? De forma mais comum, assim, essa substância, ela tem uma cor marrom escura, mas a gente pode encontrar também nos tons de verde, de vermelho, o preto, aí depende muito, né, dessas fontes da resina, tá? Que são coletadas aí por essas abelhas. Mais facilmente a gente encontra o verde e o vermelho, que são quais eu utilizo no meu dia a dia, fazendo uma variação, tá? O própolis verde, ele é obtido, né, dessas abelhas que usam ali como a matéria-prima também o alecrim, né? E isso apresenta um ativo que é altamente anti-inflamatório, né? Denominado aí de arterpilin C, tá? O própolis vermelho, ele também é bem rico em flavonoides, e eles têm uma alta capacidade antioxidante. Então, para quem tem autoimune, é extremamente importante. Algumas dicas que eu trago é que a gente escolha esse própolis pelo grau de pureza, ou seja, a relação do peso e volume, usando aqueles com uma relação maior aí que 12%, tá? Não existe uma recomendação específica quanto à dosagem diária, né? Mas ela é baseada muito numa dose-resposta. Eu uso em torno, por uma prescrição, tá, do nutricionista, eu uso de 15 gotas do aquoso a 20 gotas, vamos dizer assim, e do alcoólico 15 gotinhas, né? Uso todas as noites. Quando eu tenho uma intercorrência de saúde, como uma dorzinha de garganta, um resfriado, alguma coisa querendo começar a atacar, aí eu faço uso de 2 a 3 vezes no dia. Então essa é uma estratégia que eu faço diariamente, então todo dia, antes de dormir, às vezes diluo com um pouquinho de água, ou às vezes vai direto na garganta, né, porque o efeito é bem poderoso. Então eu queria compartilhar com vocês essa estratégia, que ela é fundamental aí para manutenção da minha saúde, da minha imunidade, que eu uso já tem
um longo tempo. Acho que são 4 anos usando diariamente, revezando entre o verde e o vermelho, né? Mas sempre esses extratos puros. Bom, se esse vídeo ele agregou conhecimento, agregou na estratégia para cuidar da sua saúde, da autoimunidade, curte, compartilha, divulga aí para o maior número de pessoas para que a gente possa ir agregando também na saúde e na qualidade de vida de muitas outras pessoas. Obrigada por estar aqui, até o próximo vídeo.